no som. Seja dado o nome do Senhor. Por onde tenho andado, sempre estás Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor e falarmos que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, ele salva, ele cura, ele liberta, e nós somos feito criaturas de Deus desde a criação, mas com um único pensamento, de que nós andássemos em comunhão com Deus. E a primeira atitude nossa aqui na terra para andarmos em comunhão com Deus é aceitarmos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E assim o Senhor vai escrever o nosso nome no livro da vida, e nós adentraremos as mansões celestiais, que o Senhor lhe disse: vou preparar lugar, quando estiver, estejais vós também. Nós também nos encontraremos com Ele nas nuvens, quando Ele irá nas nuvens para buscar a sua igreja aqui na terra, de todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador.
E ele, quando proclamava o Evangelho, ele cumpria a lei, os profetas, e chegou até a preferir ali em Jerusalém, que aquele templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, não fosse destruída pelos imperadores romanos naquela época, apesar de um dos imperadores, Herodes Antipas, ter construído aquele templo, terminou em 64 depois de Cristo, mas depois, no ano 70, entra Tito e acaba com aquele templo. O Senhor tinha falado, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, mesmo porque aquele povo estava se apegando mais à lei e aos profetas. E se esqueciam que Jesus era as boas novas de salvação. Ele morreu na cruz para nos conceder o perdão dos pecados, e esse era o plano de Deus para a nossa vida, para reconciliar o homem com Deus. Mas aquele povo não estava aceitando que Jesus fosse o Messias enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os judeus não estavam aceitando Jesus como Messias. É por isso que o Senhor disse que aquele tempo não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada, porque as pessoas confiavam mais em estrutura, em construção feita por mãos humanas, e se esqueceu que Deus não habita assim em construções feitas por mãos humanas. Deus habita em nossas vidas, em nosso coração, quando nós aceitamos a Ele como único e suficiente e salvador de nossas vidas, não é? Uma estrutura, um templo é apenas para nós nos reunirmos, mas o Senhor, Ele faz comunhão conosco aqui na terra. O apóstolo Paulo chegava ali a confessar, não mais vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim, Cristo vive em mim. Que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que agora Deus, Ele faz de nós uma igreja aqui na terra. E essa igreja que somos nós, passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade, como o Senhor disse à mulher samaritana. Olha, as verdadeiras mulheres samaritanas, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor, mas nos fez de carne e osso aqui na terra. Soprou ali, fez do homem do barro ali, e soprou nosso nariz, fôlego de vida, né? Nos fez alma vivente aqui na terra. E essa alma vivente, ela tem um plano estabelecido por Deus, que é a salvação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a santificação, sem a salvação. Então a nossa atitude aqui, como homem, como mulher, é aceitar Jesus Cristo. Independente de religião, independente de tempo religioso, você, a primeira coisa, a atitude sua é aceitar Jesus Cristo e confiar nele, entregar nele, pedir a Deus a direção, e Ele vai lhe ajudar como você deve seguir, como você deve adorá-lo. Dessa forma, queridos, dessa forma nós temos que tomarmos uma atitude em nossas vidas. Nós somos feitos de carne e osso, sim, e essa natureza nossa, ela é tendenciosa ao que? A pecar, a levar o homem à sua destruição e à sua morte, a drogas, não é? O próprio apóstolo Paulo já dizia em 9:27, Hebreus 9:23, Romanos, dizia que não, ele dizia ali que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo chegava ali a confessar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós, toda a humanidade, é destruída da glória de Deus, porque todos pecaram. Então ele chega a essa afirmação na sua vida. A única forma de nós sermos reconciliados com Deus é quando nós aceitamos Jesus Cristo. É desse jeito, não tem jeito. Não tem outra forma de homem ser reconciliado com Deus sem aceitar Jesus Cristo, independente de religião, como eu estou lhe dizendo. Não se preocupe muito com religião, não. Se preocupe em aceitar Jesus Cristo. Nós estamos lançando convite aqui para você aceitar Jesus Cristo, não a religião. Não a religião, não estou falando de religião. Porque muitas vezes uma religião leva a pessoa à condenação eterna aqui na terra. Muitas vezes uma religião tem heresias. Tem muitas coisas criadas pela cabeça do homem e não pela Bíblia Sagrada. Tenha muito cuidado com isso, com religiões aí na terra. Se formos falar de religião, lá vem o islamismo.
Lá vai o homem seguir essa seita, né, herética aqui na terra, baseando na revelação do anjo Gabriel, e escrevia ali aquele Alcorão. E quando o seu apóstolo Paulo chegou a dizer: se alguém apresentar outro evangelho que não esse que eu vos prego, seja anátema. E o próprio João chega a finalizar no final do Apocalipse: quem acrescentar ou tirar alguma coisa dessa palavra, as maldições que estão nesse livro sobrecaíam sobre a pessoa. Então ninguém poderia acrescentar nem tirar nada do que já foi escrito na palavra de Deus. Aí chega aí uma pessoa aqui na terra se dizendo um profeta: eu recebi a revelação do anjo. Quem foi que autorizou você a escrever outro evangelho? Que não é esse que eu vos prego. A Bíblia Sagrada, 66 livros. E as pessoas chegam até a dizer: mas tem outros livros que são apócrifos. Mas não são consentidos pelo concílio ali do povo de Israel. Ninguém aceitou aquilo ali, os apócrifos não aceitaram os 66 livros. Mas o povo ali que se reuniu em Jerusalém não aceitou os apócrifos, porque tem muita coisa ali, queridos, que só a misericórdia de Deus, muitas coisas da cabeça do homem. Mas esse 66 livro não, nós podemos confiar, nós podemos ler, nós podemos meditar, que nós vamos encontrar vida com abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então esse evangelho que Jesus Cristo pregava, os apóstolos pregavam, nós estamos aqui pronunciando esse evangelho, ele é verdade, ele é o caminho, ele é a vida, porque Jesus confessou na sua vida e estava anunciando as boas novas de salvação. O evangelho, o testador precisaria então que quando alguém, o testamento, ele tem validade quando o testador morre. E no caso de Jesus foi diferente. Apesar dele morrer, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E por vencer a morte, que ele nos deu, né, essa felicidade de nós sermos abençoados com a bênção da salvação. Não tem coisa mais preciosa aqui na terra do que a salvação. Não, irmão, tem uma cura que eu recebi em tal lugar. É mais importante do que a salvação? Eu não acredito. Eu não acredito, porque a salvação é mais importante do que uma cura. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem muitos lugares aí que as pessoas podem encontrar até um lenitivo, alguma coisa assim que diga: eu fui curado. Mas será que foi de Deus? É melhor você confiar na salvação, confiar em Jesus Cristo, do que numa cura. Eu vou confiar em cura alguma, queridos? Um dia eu sei que eu vou partir, independente de ser curado ou não. Eu vou chegar à minha idade avançada, eu vou partir. Qual é o mais importante? A minha salvação. Eu que não venho a pegar cura nenhuma aqui na terra, porque Jesus curava, sim, ele curava. Ele curava, mas ali, ele dizia o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falava que ele era o caminho, a verdade e a vida. O homem pode chegar aqui e dizer isso? Não, querido, ninguém pode chegar aqui e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo tem esse direito no céu e na terra, todo o poder, como ele disse, foi me dado no céu e na terra, quando ele subiu a glória. Então nós confessamos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizemos que ele tem todo o direito de nos conceder salvação, porque ele venceu a morte por nós naquela cruz. E o plano da salvação estava ali estabelecido, estava ali concluído. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Pai, está consumado. Não está consumado. E consumou ali a obra da salvação. E nós hoje estamos tendo o direito de recebermos Jesus Cristo, independente de religião, de prata, denominação, nada disso, queridos. Nada disso. Eu estou pegando Jesus, o Salvador. Você aceita Jesus Cristo. A outra parte religiosa, você vai buscar a direção de Deus. Olha, Senhor, aonde eu devo adorar, aonde eu devo te buscar. Aí é outra história. É outra história. O mais importante é você aceitar Jesus Cristo. Porque essa questão de religiosa, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu estava falando do islamismo. Quem vai confiar no islamismo? Só se for louco. Só se for louco confiar no islamismo. Está aí, se expandindo no mundo inteiro. A estatística diz que eles incentivam os casais a ter mais filhos do que o normal. Geralmente nós temos 2, no máximo 2 filhos, mas eles incentivam ali o casal a ter mais de 2. E até 10 filhos, se brincar. Enquanto você puder ter filho, você tenha. Para quê? Qual o objetivo? Qual o pensamento? Depois nessa seita? É de que
o mundo inteiro seja islâmico. Eles não querem saber da pessoa aceitar de livre, espontânea vontade, não. Você aceita o islamismo de livre, espontânea vontade, do coração, não. O cara é forçado a aceitar, se não aceitar ele morre. Que situação que é isso? Dessa religião aí no mundo. Vai lá para a África para você ver como é a situação. Vai lá dizer que é cristão na África, meu pai só tem islâmico. Você morre, querido. Você morre, não é brincadeira não. Eles matam você, degolam você. Só pelo fato de você dizer que é cristão. Não quero nem saber que religião é. Se for cristão, morre. Se for cristão, morre. Tem que se converter ao islamismo. É desse jeito, queridos. O evangelho não é assim, não. O evangelho é livre. Você aceita Jesus Cristo se você quiser. Você não é obrigado a aceitar Jesus Cristo, não. Você aceita Jesus Cristo se quiser. Não é por força nem por violência. Glória seja dada ao nome. Por isso que nós estamos aqui alegres e felizes, livres para pregar o evangelho, sem amarras algumas religiosas. Não temos amarra religiosa para falarmos livremente do evangelho. Não estamos aqui amarrados nem amordaçados, não. Não tem mordaça. Nós podemos abrir a nossa boca e falar que Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua direção, para que Ele nos ajude aqui nesse lugar, e assim o nome do Senhor seja glorificado, e nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que é Deus amado, nós te agradecemos ao Senhor por mais estes momentos que nós iremos passar a tua presença. Ajuda os ouvintes da tua palavra para que eles possam cada vez mais, Senhor, sentir o desejo de crer em ti, de te aceitar, de confessar a ti como único e suficiente Salvador de suas vidas. Ajuda os ouvintes, meu Pai. Nós estamos vivendo, Pai querido, uma época muito difícil, incredulidade. São tantas religiões criadas no mundo, são tantas abominações que aparecem aí na mídia. As pessoas olham ali, aquilo ali é religião. As pessoas estão fazendo até templo, Pai querido, templo de Salomão aqui na terra. Meu Deus, tem misericórdia. Não é fácil. Foi construído ali em Jerusalém para que fosse construído naquela cidade. O próprio judeu testifica disso. Ninguém pode fazer um templo nem autorizado aqui na terra, só o povo ali de Israel. O povo tem essa autorização, mas o povo não quer saber. Quer construir o templo de Salomão, templo disso, templo daquilo outro, e quer se fazer aqui um Deus aqui na terra, como se fosse um Deus. Aí chega esses líderes aí para falar que o aborto não tem problema algum. Pode se fazer aborto, pode beber, pode tomar cerveja, pode tomar vinho, tudo isso nós estamos vendo desses líderes religiosos. Uma coisa vergonhosa, Senhor. As pessoas que se dizem líderes religiosos construem o templo de Salomão e depois dizer que não tem nada demais abortar uma criança, não tem nada demais beber, tomar vinho. Meu Deus, que situação nós estamos presenciando pelo século XXI, meu Pai querido. Não é fácil. Quando está na carne é assim. Quando está cheio de dinheiro, meu Deus, sobe a cabeça. É muito dinheiro, é posição, é tudo isso, sobe a cabeça. A fama, mas sobe a cabeça daquele homem, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai querido. Não é fácil. Nós estamos assistindo aí na televisão, na TV, na mídia, essas coisas vergonhosas. Meu Pai, não é fácil, mas nós estamos aqui, Pai querido, a te pedir a tua direção aqui nesse lugar, para que assim teu nome seja glorificado e mais uma vez o evangelho seja proclamado e vidas possam aceitar aqui como único e suficiente Salvador de sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor.
seja dado ao nome do Senhor. E assim, querido, nós estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor irá nos proceder aqui neste lugar. Mas vamos ler a palavra de Deus. Esse ponto aí na escritura que o próprio Senhor, o Salvador Jesus Cristo, falando ali do Lázaro, o rico. É uma passagem muito rica, pessoal, que fala de uma cena que nos chama a atenção da questão do inferno, da questão do céu, do paraíso. E nós estamos vendo uma realidade dessa. Quantas pessoas hoje estão morrendo sem Deus, sem salvação, estão descendo ao inferno. Por quê? Ouviram falar do Evangelho, ouviram. A mídia está aí anunciando o Evangelho, mas não querem aceitar o Evangelho. Mas se morrer sem Deus, sem salvação, vai falando para o céu não, porque o céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem aceitou Jesus Cristo vai para o céu. Quem não aceitou, infelizmente, a realidade do inferno. É o inferno, a condenação eterna, porque Jesus, ele quer salvar, ele quer libertar o homem, quer conceder ao homem salvação. Mas se o homem não quer, ele não vai forçar ninguém a aceitá-lo, não. É de livre, espontânea vontade do seu coração aceitar Jesus Cristo, independente de religião. Não se apega à religião. Religião não salva ninguém, só quem salva é Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas se apegam à religião. Minha religião salva, minha religião oficial, minha religião é verdadeira. Mas Jesus Cristo na sua vida, cadê ele? Se você continua cometendo pecado, se você continua se prostituindo na bebedice, cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus na sua vida, querido? Para alguém ter Jesus na vida, ele tem que se guardar, ele tem que se preservar, tem que perseverar em santificação. A sua vida é preciosa para Deus. Ele não pode brincar aqui na terra. Não, vou brincar de ser cristão aqui na terra. Vou brincar de seguir a Deus, mas não quer obedecer. Como é que essa pessoa vai entrar no céu de velho? Lá não entra pecado. Lá no céu não entra pecado. Quem faz separação do homem com Deus é o pecado. Infelizmente essa é a realidade. Quem faz separação do homem com Deus é o pecado. Não adianta eu me chegar aqui de Deus com o pecado. Ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Faz o feito publicano, quando entrou ali naquele tempo para orar. Entrava ali o publicano, entrava ali o saduceu, né, o publicano, o fariseu entrava ali no templo para orar, e entrava ali o publicano. E o publicano batia ali, falava ali: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Enquanto o outro saduceu chegava batendo no peito e dizia: Senhor, eu faço toda a tua vontade aqui na terra, eu obedeço a ti, toda a lei, Senhor. Eu faço tudo que a lei manda, Senhor. Agora, esse publicano é um pecador. Ele merece ser condenado, mas ele entrou no templo e já se humilhando diante do Senhor: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E aí o Senhor ouviu a oração do publicano, ouviu a oração do publicano, porque ele reconheceu que era pecador. É assim também em nossas vidas. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, o Senhor, ele nos concede o perdão dos pecados, nos reconcilia com Deus, aí vem a salvação, vem o perdão de Deus, nós vamos morar com ele no céu de glória, e assim está tudo certo em nossas vidas. Nós está tudo certo, tudo organizado, tudo direitinho, porque quando Jesus chamar, nós iremos nos encontrar com ele na glória. Nós vamos nos encontrar com Jesus na glória, porque nós aceitamos, nós confiamos em Jesus Cristo. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele reconciliou com Deus, que Ele é o Salvador. Tudo isso vai fazer parte agora de nossa vida, de nossa... Nós vamos pensar agora desse jeito, de forma certa, correta, em nossas vidas, para sermos perdoados por Deus. Glória seja dada ao nome. Mas a palavra do Senhor, ela fala aqui no livro de Lucas, uma passagem muito rica, pessoal, que fala da parábola do rico e Lázaro. Ora, viu o homem rico vestir-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado estupendamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Não desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no rádio ergueu os olhos extensamente e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O demônio disse: Abraão,
meu Pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que mora na água, à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que, se quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão pouco de lá passa para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja que situação: Lázaro e o rico. Lázaro vivia ali na porta ali do rico. O rico vivia esplendorosamente ali, do bom e do melhor. Olhava aquela situação, Lázaro ali padecendo, cheio de chagas, os cães iam lamber suas chagas, e chegou o dia da morte de Lázaro. Mas a palavra de Deus diz que ele foi levado para o seio de Abraão, enquanto o rico foi sepultado e se encontrava em tormento eterno. Sofria e pedia misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar aí a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua ali, que estava ali queimando naquele lugar de tormento, sofrimento eterno. Jesus falava, queridos. Jesus falava dessas coisas. Ele chamava a atenção daquele povo de Jerusalém: existe um lugar de tormento, mas existe um céu glorioso. Qual vocês querem escolher, o céu ou o inferno? Qual lugar vocês querem morar, o céu ou o inferno? E Jesus falava que ele perseverava ali, falar para aquele povo entender que o mais importante em nossas vidas é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, reconhecer Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele salva, ele cura e liberta. Que aquele povo reconhecesse o Salvador ali diante deles, em carne e osso ali diante daquele povo ali, mas eles não estavam nem se importando. Lázaro foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, foi para o gozo eterno. Veja que maravilha. Enquanto o rico foi sepultado, vivia esplendorosamente na sua mansão ali, olhava aquela situação, mas nem se compadecia de Lázaro. Todo dia passava ali, estava Lázaro ali, os cães vinham lamber sua chaga, ele nem ligava, não dava nem importância. Isso é assim mesmo, é a natureza, né? As pessoas vivem assim, as pessoas têm que sofrer, e com certeza passava isso na mente daquele rico, nem ligava, nem se importava, estendia as mãos. Estou vendo ali Lázaro naquela situação difícil, eu vou estender as minhas mãos, vou trazer ele para casa, dar um banho nele, limpar, cuidar dele, tratar das feridas, depois alimentar ele, fazer tudo isso. Mas será que o rico estava se preocupando com isso? Olhar para Lázaro, não dava nem importância. O resultado que quando morreu o rico, foi sepultado, estava em tormento eterno. E honrados, e aconteceu também, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E honrados ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E tomando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda-lhe a Lázaro, que mora na água, a ponta do seu dedo, e refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha, seja dado o nome do Senhor. Me lembro uma vez, eu vou contar esse testemunho. Eu conto muitas vezes as pessoas, para as pessoas entenderem que existe um lugar de tormento. É certo que nós não podemos basear nossa fé em visão nem revelação. Temos que ter muito cuidado com isso, porque tem muitas revelações e visões aí. Nós temos que ter muito cuidado, vigiar, para não sermos enganados, né? Inclusive tem aí uma revelação aí, dizendo que depois dessa Copa haveria aí uma grande tragédia, né? Uma calamidade. Mas nós podemos confiar, queridos, nessas revelações. A Bíblia Sagrada é a única revelação que nós podemos confiar, a palavra de Deus.
Ela não fala em destruição assim, ela fala que enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não virá o fim. Ele fala de terremotos, fala de guerra, de muitas coisas que iriam acontecer nesses dias, né, que nós estamos vivenciando aqui, está no século XXI, mas uma destruição total, né? Nós vemos aí pessoas fazendo revelação, dizendo, vai haver uma mortandade muito grande no Brasil depois da Copa. Eu vou acreditar nisso. Eu acredito na palavra de Deus, que é rica, que é preciosa, ela é fundamento para as nossas vidas. Nela nós temos certeza absoluta da verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então existe, na época que aconteceu na minha vida, que eu estava na igreja, né? Eu frequentava uma igreja, e nessa igreja eu estava meio fraquinho na fé. Vamos dizer assim, vamos analisar dessa condição. Eu estava meio fraquinho na fé e fui ali, né, buscar os momentos de prazer neste mundo. Eu fui buscar na prostituição esse prazer. Ali no Rio Branco eu fui com essa intenção. E quando eu cheguei nesse lugar, estava ali uma mulher, ela me assediou e ficou ali ao ponto de, né, da minha pessoa participar também das coisas deste mundo, da bebida. E eu fui lá, porque eu estava muito fraquinho na minha fé. Eu fui lá e essa mulher, né, da prostituição me levou para o quarto. E no quarto estava ali, né, naquela relacionamento que todo mundo conhece. E naquele momento aquela mulher se deitou ao meu lado, porque ela estava com a intenção de fazer algum mal contra a minha vida. Já tinha arquitetado que quando eu descesse aquela escala daquela pensão, alguém bateria em mim, alguém faria alguma coisa contra mim, alegando que eu não paguei. Não paguei. Esse era o pensamento daquela mulher, como geralmente acontece aí no Baixo Meretrício, né? A mulher hoje está mais fácil, tem tanta mulher fácil que ninguém vai mais procurar nesse lugar. A facilidade é muito grande, mas a prostituição, Deus condena. E naquela época, como eu estava aqui na fé, fui buscar nesse lugar. Era jovem, né, com todo vigor, e fui com esse pensamento. Quando eu estava ali, a mulher com esse pensamento de fazer o mal contra a minha vida, queridos, já tinha arquitetado o mal, e na hora que ela se deitou ao meu lado, ela começou a sonhar. Começou a ter um sonhar que estava queimando no inferno. Ela olhou para mim e disse, eu estava queimando no inferno, eu estava queimando. Chegou para mim e começou a chorar. E eu comecei a falar para ela, olha, eu sou evangélico, eu estou meio fraquinho na fé. Mas por que você não falou que era evangélico? Por que você não falou que era cristão? Para mim, e começou a chorar aquela mulher, chorava as lágrimas saíam dos seus olhos. Ela dizia, eu sou devota de Maria, não sei o que, Nossa Senhora. Não, minha querida, você tem que seguir a Jesus Cristo, aceitar Ele como Salvador, porque o que ela viu ali, naquele sonho, naquela revelação que ela teve ali, naquela cama, do inferno, queimando no inferno, ninguém quer passar por uma experiência dessa. E ela passou por uma experiência dessa, ela viu o inferno ali, queimando o seu corpo. Ela viu aquela revelação, porque o pensamento dela era fazer o mal contra mim. Quando eu descesse aquelas escadas daquela pensão, ela bateu em mim e dizia que eu não paguei. Mas o Senhor reverteu aquele quadro e chegou a fazer ela sonhar com o inferno. Ela começou a sonhar com o inferno, começou a chorar. Eu vi o semblante dela triste, que uma coisa feia, triste. Porque quando alguém se encontra num lugar de tormento, o sofrimento é muito grande. E ela está aí na realidade, o inferno é terrível, é uma coisa horrível. E ficou chorando, queridos. E eu falei para ela, aceite Jesus Cristo. Veja, eu naquele lugar estava ali, buscando ali a prostituição, estava em pecado, mas mesmo assim estava pregando o evangelho. E aquela mulher caiu e começou a chorar, as lágrimas caíram dos seus olhos, porque ela viu o inferno, queridos. Naquela revelação que ela teve na cama, ela dormiu. O Senhor fez ela dormir ao meu lado. Ela pegou no sono e começou a sonhar com o inferno. E ela caiu na realidade, eu sou devota de Senhora, de não sei de quê. Eu disse, não, você tem que aceitar Jesus Cristo. Como sabe, ela me levou até o ponto do ônibus, não deixou ninguém chegar perto de mim. Para vocês terem a ideia do cuidado daquela mulher, quando ela teve aquela experiência com Deus, em ver o inferno sofrendo naquele lugar, queimando,
Ela me levou até o ponto do ônibus para que ninguém tocasse em mim. Ninguém vai tocar no Senhor, ninguém vai bater no Senhor. Eu vou levar o Senhor até o ponto do ônibus. O Senhor vai para casa, irmão. O Senhor vai para casa em segurança. Ninguém vai tocar no Senhor. Porque o pensamento dela era dizer que eu não paguei e depois as pessoas estavam lá embaixo esperando por mim para bater em mim. Bate. Eu não sei a que ponto chegaria. Né? Então,